noite, as mulheres lobas, empreendedoras, mulheres selvagens. Estamos aqui com mais um Círculo Las Lobas, círculo com convidadas, livro Mulheres Correm com os Lobos. Hoje a gente inicia o capítulo 9, Pele de Foca. E esse capítulo, ele se chama A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. Nesse capítulo, a gente vai ver o que é essa nossa pele, a pele da nossa alma. Quando a gente perdeu essa nossa força, quando a gente perdeu o mais puro de nós, quando a gente deixou para trás isso, e o quanto isso nos impede de seguir. A gente vai definhando, vai perdendo o nosso brilho, a nossa cor. Então, esse conto da doutora Clarissa Pícolas Estés vai nos trazer esse sentido de volta ao lar. Mas que lar é esse, Tuti? Então, hoje a Elaine e a Nancy vão estar aqui com nós. E você que está assistindo a gravação vai acompanhar o que a gente vai comentar aqui na perspectiva do empreendedorismo, da vida cotidiana, de acontecimentos. Então, pode comentar aqui com a gente, já leu esse livro? Deixa aqui o teu comentário também, quem tá aí ao vivo. Quem tá assistindo a gravação, comenta aqui o que acha desse livro, o que ele tá marcando na tua vida, qual conto mais te chama a atenção. Esse conto aqui, ele é um conto muito profundo das coisas que a gente vai deixando, e essa volta ao lar é um processo tão importante. E tá em nós. O título dessa live hoje, e já vou colocar aqui nos comentários, antes de convidar as meninas, está em nós. Está em nós o caminho. Parece tão difícil, né? A gente encontrar coisas que vão ficando para trás. Só que... Vamos lá. Vou fixar aqui esse comentário, vamos ver. Tiziana disse que tá lendo. Tiziana, é muito bom saber que tu tá lendo esse livro. As mulheres têm que encontrar, e por isso é o objetivo desse círculo. A gente trazendo o que tá acontecendo na nossa vida, o que aconteceu na perspectiva desse conto, todo esse livro, né? Porque já vamos para o terceiro conto aí no círculo, nesse círculo todas as terças às 13, que ele nos mostra tanta coisa da nossa vida, e é tão importante saber interpretar ele e olhar para o que está acontecendo. E isso traz uma força para a gente seguir, para a gente conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Já vou convidar as meninas aqui. A Nancy, as convidadas de hoje. Vamos lá. Então, doutora Clarissa veio com tudo aí, e as meninas vão me ajudar hoje a trazer essa perspectiva da nossa vida, nossos acontecimentos. Nancy, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Elaine, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Eu posso estar com um delay aqui, tá? Tá meio esquisito. Tá, tudo bem, mas por enquanto tá tudo ok. Vamos vendo o que vai acontecer. Quem tá entrando aí, quem tá chegando, estamos no círculo. Esse círculo começa hoje com um novo título que se chama Las Lobas. Círculo tem tudo a ver com o livro das mulheres que correm com os lobos. Nós somos lobas, mulheres selvagens. Estamos em busca, né, dessa liberdade de ser mesmo, essa individuação de ser mesmo quem a gente quer ser. E hoje nós vamos falar do conto, capítulo 9, começando hoje. E a doutora Clarissa coloca pele de foca, pele de alma, né? E ela explica ali no conto por que ela chama assim. Então, a gente vai olhar nessa perspectiva do que através do conto, que ele traz a narrativa da nossa história, ele traz a narrativa da nossa vida real, e a gente consegue ver por outros olhos e o que é possível, o que ficou para trás, e a gente buscar essa pele
novamente vestir ela e nos reerguer, conquistações, seguir por objetivos, é isso que a gente está fazendo aqui. E a Nancy e a Elaine têm histórias incríveis de momentos que elas também foram buscar a pele de foca delas e foram buscar a pele da alma delas, mais profundo ainda. E elas se reencontraram, trouxeram uma nova perspectiva e eu também encontrei a minha pele de foca. E em qualquer idade é possível a gente encontrar a nossa alma mais profunda e sempre está aqui. Então, galera que está chegando aí, comenta aqui, não esquece quem está lendo esse livro. A Tiziana disse que está lendo o livro, o que está achando, qual é o ponto que mais gostou. E a gente vai interagindo aqui e comentando. Então, meninas aí, Nancy e Elaine, quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês servem nesse mundo, nesse universo, com que vocês trabalham? Então, Nancy, conta aí pra galera a tua história. Que responsabilidade, né? Ai. Bom, quem me conhece sabe que eu fui bancária durante 15 anos. Passei num concurso em 99, entrei em 2002 e dediquei minha vida 15 anos a uma instituição financeira. Nessa época eu criei os meus 3 filhos, né? Eu me separei uns anos depois que eu entrei no banco, criei os meus 3 filhos até eles poderem sair de casa e terem seus próprios empregos. E chegou num ponto, o mundo corporativo, como diz, matou a minha alma. E sugou até o ponto que eu fiquei num estresse, numa ansiedade, numa depressão tremendas. Eu acho que aquilo que, quando a alma sofre, o corpo também sente. Então, eu tive uma bursite no ombro direito, que era o meu braço de digitar números, né? E foi bem complicado, assim, passar por esse processo, trabalhar com dor, buscar os meios que eu pudesse para me curar. Mas, nessa época já existia, assim, uma sede profunda de alma, de saber quem eu era, de saber o que eu queria da minha vida, de entender o processo que eu estava vivendo. E daí, numa crise de ansiedade, eu saí do meu trabalho. Da noite para o dia, trabalhei um dia das 10 ao meio-dia, fui para casa e não voltei mais. E comecei meu tratamento de saúde e tudo, mas o principal que aconteceu nessa época foi que eu tive tempo para voltar a ler livros, que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Tive tempo de olhar para mim, de saber o que eu queria, tentar descobrir o que eu gostava, quem eu era, o que eu queria fazer da minha vida, porque assim, os filhos estavam criados, eu tinha tido 15 anos uma profissão automática, era só fazer ali o que mandava no caixa, o serviço de caixa e ir embora. Uma profissão que não tinha nenhuma criatividade, que eu não podia botar minha alma, que eu não podia botar nada do que eu fosse. Tinha apenas que seguir a regra da empresa. E quando eu surtei, eu digo que foi um surto, porque eu não planejei essa saída. Mas quando deu esse surto de estresse e ansiedade, eu chutei tudo para o alto e eu tive que me redescobrir, saber quem eu era. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar descobrir as coisas que eu gostava. O que eu gostava de fazer, porque eu não tinha mais tempo de fazer as coisas que eu gostava. E, como eu disse, voltei a ler livros, comecei a fotografar, comecei a fazer quadros na minha casa, a pintar, coisa que eu não fazia desde criança. Descobri que eu sabia pintar de novo, descobri que eu sabia desenhar, voltei a fazer crochê. E daí passei por um período assim de olhar para dentro de mim. Esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, veio mais ou menos nessa época. Eu comecei a ler o livro, tive que parar um tempo, depois continuei até o final dele, já reli de novo a segunda vez e vivo pegando partes dele e lendo. E essa história que a Tuti falou, da gente perder a nossa pele e ter que voltar para buscar essa pele instintiva, ou a pele da foca, durou mais ou menos uns 4 anos para mim.
Foi essa saída de emprego e saída de um trabalho fixo, né? E a busca daquilo que eu gostaria de fazer. Depois de quase 4 anos, uma amiga minha, que sabe que eu sou metida em artesanato, tudo, me pediu para fazer um sabonete de alecrim. E eu, bem no começo de pandemia, eu fiquei meio assim, mas fui lá e fiz. E ela levou para o salão dela, ela é uma terapeuta, massagista, levou para o salão dela para vender. Ela sentiu que os clientes dela estavam ficando depressivos, que estavam com insônia, que não sei o quê. E daí surgiram mais 20, 30 receitas de sabonetes. Eu comecei a vender, vendo em 3, 4 salões de beleza da cidade, vendo particulares também. E daí eu me descobri uma bela de uma herveira, porque eu não queria fazer o sabonete que todo mundo fazia. Eu gosto de plantar erva no meu quintal, de colher a erva, de macerar a erva, fazer todo esse processo, ou fazer uma tintura da erva, e daí colocar essa erva numa base e fazer um sabonete. E aí surgiu sabonete de sal grosso com anil, surgiu de arruda, de lavanda, de alecrim, de guiné. E esses sabonetes todos eles vieram de um desejo e de uma dificuldade. As pessoas conhecem no Brasil a cultura que a gente tem indígena, a cultura que veio africana, dos banhos espirituais, que a gente chama, né? E as pessoas muitas vezes têm dificuldade de encontrar as ervas que elas querem ou de saber qual é a utilização da erva para um determinado fim. E eu comecei a estudar isso novamente, voltou muita coisa da minha infância, porque meu pai ele tinha esse dom de olhar para a erva e saber que é uma erva para chá, uma erva para banho, uma erva para cura. E voltou todo esse conhecimento, lógico que eu reciclei ele todo na minha vida, né? E essa necessidade que as pessoas tinham muitas vezes de encontrar uma erva, de fazer um banho, ferver a erva, colher, para fazer um banho e tal, eu tive a ideia de facilitar isso fazendo um sabonete. E está fazendo o maior sucesso, assim, por incrível que pareça. Qualquer pessoa que você pergunte, independente da religião da pessoa, qualquer pessoa que você divulgue, você fala que tem um sabonete para acalmar, para melhorar a insônia, um sabonete para tonificar o corpo, a pessoa compra. É incrível. Então, é isso que eu faço hoje. Hoje eu tenho uma saboaria artesanal. Eu, como diz, além da saboaria, eu tenho o hobby de fazer crochê. Eu não perdi essa mania de fazer a tecelagem, que é uma coisa que me relaxa. Mas o meu negócio hoje é esse, saboaria, fazer cremes naturais, fazer tinturas e tá trazendo para o pessoal essa beleza que a natureza tem de nos trazer saúde física, emocional, espiritual, trazer esse complemento que muitas vezes a gente precisa e não encontra na nossa vida ou vive se entupindo muitas vezes de um medicamento que não te traz o resultado esperado. É isso. E Elaine, vai lá. Vamos lá, então. Primeiro, um prazer ter conhecido a Nancy e a Tuti, né? Muito feliz. Então, eu sou a Elaine. O ponto de virada na minha vida, assim, de despertar mesmo desta loba, está associado à minha maternidade. Então, eu sinto que na minha gestação e com muita força no meu parto, eu descobri que tinha alma. Tá com eco para vocês também? Ou é só para mim? Não, aqui não. Tá, menos mal. Não tá bom. Então, até gestar uma vida, até parir uma vida, assim, né, através do meu corpo, eu não tinha noção de que eu tinha alma. Sendo bem sincera para vocês, eu achava que eu tinha um corpo que dava trabalho, entendeu? Porque às vezes ficava doente, tinha que ir ao médico, tinha que ir ao hospital, e ignorava completamente as minhas emoções, assim. Eu era uma pessoa muito focada no resultado, no trabalho, nas metas, em ser a melhor em tudo, assim. E aí, então, foi a gestação e o parto, a maternidade que transformou toda a minha relação, assim, comigo mesma, né?
E é daí que eu parto de um novo trabalho para uma nova relação com as outras pessoas, com a minha família e comigo mesma, assim, né? Então eu sou assistente social de formação, trabalhei como professora no ensino superior durante um tempo, assim, logo pós-formada, né? E eu estava no ápice assim da minha carreira intelectual mesmo, e a gestação e o parto trouxeram um novo ofício, né? Que foi a doulagem, né? Então acompanhar as mulheres durante a gestação, durante o parto, o pós-parto. E em especial nesse ano de 2022, eu estou renascendo para um novo trabalho, que é olhar para a maternidade desde o momento em que a gente pensa sobre ser ou não ser mãe, até esse infinito maternar, né? Que é o estar o tempo inteiro cuidando e educando e sendo responsável também por outra vida além da sua e crescendo junto com esse ser humano, né? Que vem aí através das nossas vidas. Então, acho que basicamente é isso. Assim, o meu contato com Mulheres Correm com Lobos foi na gestação. Desde então, é um livro que eu recorro a todo tempo. Eu estou sempre em contato. Todo ano eu entro em algum grupo que lê. É impressionante, assim. O grupo chega e todo ano eu estou disposta a reler e discutir, conversar sobre ele. Em especial também, esse ano eu tenho desenvolvido um olhar no livro todo voltado à mãe. Então, todo momento, o que me chama atenção em cada história é o papel da mãe. E aí eu tenho sentido o desejo de aprofundar a perspectiva, né, de Mulheres Correm com Lobos para a maternidade. Ai, que lindo, eu adoro ouvir essas histórias de vocês. E aí trazendo um resumo do que é esse conto aí do capítulo 9, bem rápido. A história do homem, de um homem solitário, totalmente sem amigos, sem ninguém, viu umas mulheres dançando à beira do mar, à beira do rio, e elas tinham umas histórias de que existiam focas que eram mulheres e focas. E elas estavam dançando ali e elas tiraram, cada uma tirou a pele delas e deixou a pele de um lado e ficaram dançando ali. E ele ficou olhando essas mulheres, apaixonado, encantado, né, por aquilo, que ele não tinha ninguém, era muito solitário, e ele pegou uma dessas peles. Aí quando as mulheres foram mergulhar, voltar, né, elas chamaram as suas peles e uma delas, ficou sem a sua pele. E aí encontrou ele e ele falou: casa comigo, em 7 verões eu te entrego a tua pele de volta e aí tu pode escolher o que tu quiser fazer. E ela então decidiu, casou com ele, teve um filho e nesse processo chegou lá pelo 8º verão e ela já começou a definhar, começou o cabelo dela a ficar feio, sem brilho, as unhas dela foram definhando, ela foi ficando triste, foi ficando sem forças, a visão ruim, e ela precisava da pele dela, né, das raízes dela, desse lar dela de volta. E aí ele não queria devolver, né, porque ela ia embora, ela ia deixar o filho e ia voltar pro mar, né. E aí, naquela briga toda com ele não quis entregar, e o filho foi chamado aí pela foca lá, a foca mais velha, que era a guardiã daquele lugar delas, onde elas viviam, chamou ele, fez toda uma chamada para o filho dela. E o filho dela foi indo, foi indo, foi indo, até que ele encontrou a pele dela, entregou a pele para ela, e ela colocou de volta, foi para o mar com ele, e voltou para as raízes dela, recuperou toda a força, mas o menino não podia ficar lá no mar, né, com ela. Voltou para a terra, deixaram ele lá, e ela ficou no mar. E aí ela disse: vou ficar o tempo todo contigo. E ele se tornou um belo cantor, cantava enquanto falava com ela também no mar. E aí, resumindo para vocês essa história, para nós trazermos alguns pontos aqui. A doutora Clarissa, ela começa falando ali no capítulo 9, que o que acontece, né? Nessas histórias que nós ouvimos aí das gurias, até o momento que a Nancy trabalhou no banco, fez um concurso para o banco. E a Elaine lá se formou em serviço social. E a gente tinha uma percepção, a gente aprendeu que a vida é uma linearidade, né? Que a mulher tem funções determinadas. Então, se eu sou criança, depois eu vou ser adolescente, eu vou ser a mulher, a mãe, a esposa, e depois eu vou ser a anciã, a velha, e vou definhar lá. E que nesse percurso eu não tenho
escolha. Eu tenho que fazer muitas coisas. Eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que. A gente vive no tem que, tem que. E a gente aprende também. Vamos fazer faculdade. Tem que fazer faculdade. E agora? Tenho que ir para a estabilidade, né? Tenho que ser uma funcionária pública, uma professora universitária, ou tenho que encontrar alguma coisa que seja para sempre, né? Que eu entro no banco e não saio nunca mais, porque eu vou ter aquele salário ali e o resto da vida é o que eu vou ficar. E a vida é isso, né? Que a gente não arrisca, não ousa. E aí a doutora Clarissa fala que a gente esqueceu que a nossa vida é cíclica. Esse lar, a ciclicidade, que a nossa pele mesmo, ela vai ressecar, ela vai estar surrada do sol. Um momento ela vai estar queimada, né? No verão ela vai estar queimada do sol. Em outro momento ela vai estar mais branca ou ela vai estar mais natural. E aí a gente acontece isso ali com ela, né? Tinha um ciclo dela com a pele. Então, ela precisava renovar aquele ciclo, ela precisava voltar para o lar dela para encontrar. E esse de volta ao lar é a gente se conectar lá com as nossas raízes, com as nossas ancestrais, que elas sabiam lidar com o ciclo, né? É como a Nancy aí virou uma herveira, as mulheres eram herveiras, benzedeiras, elas sabiam lidar com curar, né, qualquer doença com ervas que elas tinham ali, eram médicas mesmo, né? E aí a gente olhar para esse lar lá atrás, por que a gente foi perdendo isso no percurso e por que a gente entrou nesse tem que fazer determinadas coisas, né? Aí, para a gente comentar aqui com as meninas, eu tô aqui com o livro, ela vai falando, né, que quando a gente é criança, a gente entende essas fases, a gente vai na ciclicidade e tudo mais, e que a gente vivia em harmonia antes, com as nossas ancestrais, elas entendiam essa harmonia dos ciclos, que a gente muda como as estações. Existem 4 ciclos de estações, acabamos de mudar para uma, né? Acabamos de fazer uma alteração. Então, como é que a gente tem que entrar no banco e ficar o resto da vida? Se o verão muda, se o inverno vai embora, se o outono muda. Nós somos parte desse todo, né? E aí, depois entrando lá porque ela vai falando ali explica toda a parte do que não vamos permitir, ser sonâmbulas, frágeis, e é isso que a gente está fazendo aqui. Trazendo essa percepção de que, peraí, que mundo eu tô? Vamos trazer a mulherada para essa vida real e que eu posso ser cíclica. E que eu posso, sim, ter escolhas diferentes, autênticas mesmo. Se eu não quero trabalhar no banco, não necessariamente o banco é o lugar que eu devo ficar. Porque ali é estável e eu vou ganhar o salário, né? E ali eu tô me desconectando e definhando como a foca lá, como a mulher foca foi definhando sem a pele dela, né? A Nancy foi no banco lá definhando, porque a pele dela ficou para trás totalmente, né? E aí foi deixando isso. E aí, gurias, eu queria comentar com vocês o primeiro trecho ali do livro, da parte do conto mesmo, essa parte do homem solitário. O que a gente pode relacionar com a nossa história e para essa mulherada que está aí nos assistindo? Essa percepção do homem solitário que tenta aprisionar a gente. E não é só o homem no relacionamento, isso dá para usar para milhões de exemplos, né? Mas eu acredito que quando eu entrei na graduação e eu percebia que eu achava que eu tinha que fazer mestrado, doutorado, ser funcionária pública para ter o sucesso, né, na vida. Isso foi esse homem solitário que ela fala aqui, no meu caso, que tirou a minha pele ali, que pegou a minha pele e disse, ó, eu vou te devolver a pele quando tu for funcionária pública depois do doutorado. Só que se eu tivesse chegado lá no doutorado e eu saberia que não era aquilo que eu queria depois lá, eu ia começar a definhar. Então, esse homem solitário que representa aqui, que ele quis casar com essa mulher foca, no meu caso, foi o sistema de acreditar nessa linearidade de que eu precisava seguir todo o fluxo da graduação, mestrado, doutorado, funcionária pública.
E aí, gurias, eu quero trazer para nós pensar nesse homem solitário aí na vida de vocês e dos exemplos também das mulheres que vocês conhecem, o que a gente pode falar sobre esse trecho. Pera aí, Elaine, tá Deixa a sem? Felaine falar. Deixa eu ver se Peraí. tá... Não, deixa, começa aí, Nancy. Vai você primeiro. Eu estava aqui ouvindo e pensando, meditando. Eu acho que eu tive vários homens solitários na minha vida. Ah, nossa, gente, me passou um filme agora. Mas o primeiro homem solitário que eu percebi na minha vida, agora você falando, foi a religião. Eu nasci numa família religiosa, né, de uma seita evangélica, de uma religião evangélica muito tradicional. E desde criança eu questionei muito essa religião, porque eu via que as palavras e o livro sagrado dessa religião era uma coisa muito bonita que não era praticada. Então ficava na minha cabeça aquela história: se eu falo de amor, eu tenho que viver amor, não é? Ficava sempre essa dúvida. E eu via muita coisa que eu achava que estava errada, não querendo julgar, mas a gente tem aquele senso de certo e errado, né, desde criança. E eu acho que esse foi o primeiro homem solitário que surgiu na minha vida. E chegou um tempo, já com 30, 35 anos, eu tive que deixar de lado, sair desse costume do clã, que era o costume dessa religião, e procurar o meu próprio caminho, através de livros, através de outros conceitos filosóficos e religiosos, porque aquela religião que eu estava não respondia às minhas perguntas de alma, minhas perguntas profundas. Então, falando assim do homem solitário, esse foi, acho que, um dos primeiros grandes divórcios da minha vida. A gente tem aquela coisa instintiva, da época das cavernas, provavelmente, de que se você se separasse do clã, você estaria morto, né? Porque na época o ser humano era uma pequena aldeia no meio de uma floresta imensa e sujeito a tudo, né? Animais, o que fosse. Tanto é que os homens saíam juntos para caçar, as mulheres ficavam juntas na aldeia. E se você fosse banido da sua tribo, você tinha certeza que você seria morto. E a sensação quando eu abandonei esse primeiro homem solitário da minha vida foi isso, foi de uma morte espiritual. Essa morte espiritual renasceu na minha alma a conexão com a terra e a percepção de que Deus e o Espírito está em todas as coisas. Não está numa regra, numa norma, num livro, numa forma como você se movimenta. E, como diz, concluindo isso, essa parte desse livro que você falou, eu acho que não são só, como eu disse, eu tive vários. Pode muitas vezes ser um relacionamento abusivo, pode ser um trabalho que você não encontra mais satisfação na tua alma de fazer aquilo. Você percebe que você está vendendo o seu tempo, mas você não está, vamos dizer assim, produzindo nenhum bem para nenhum ser ou para a humanidade que você pudesse dizer assim, cara, eu estou fazendo bem para alguém. Você está ali fazendo uma tarefa mecânica de pagar, de receber, mas aquilo, na verdade, no fundo, ela não abençoa, digamos assim, a vida de ninguém. Então, eu acho que esse homem solitário são várias coisas. E que a mulher, muitas vezes na vida, a gente topa com vários desses homens solitários. E muitas vezes a gente perde a nossa pele por causa deles. Seja pela religião, pelo relacionamento, pelo trabalho, seja o que for. E graças às deusas, hoje eu digo, a gente tem essa chance de voltar para o rio e achar de novo a nossa pele de foca. O nosso instinto, aquela voz interior que te diz, não é por aí. Não é por aí. Por aí você não vai se dar bem, por aí você vai adoecer, por aí não está legal, vai para outro caminho. E é muito bom fazer esse retorno, isso eu garanto. Verdade, Elaine, verdade. conte-nos. Então, olhando assim, né, acho que em específico para a história, né, a primeira coisa que me chama a atenção é que ela começa a descrever no conto o ambiente mais inóspito que é, né, um ambiente onde é frio, um ambiente onde é difícil, né, essa difícil sobrevivência, esse tempo que é
um tempo que judia, né? O frio. E ela tem o costume de trazer essas histórias no livro de forma geral, sempre trazendo esse ambiente mais gelado, esse ambiente mais difícil, assim, de sobrevivência, né? E aí, nesse ambiente, esse homem vive solitário e ele sente que ele precisa daquela mulher, daquela leveza, daquela alegria, daquele amor que aquilo está emanando, né? E aí eu gostaria de olhar para ele como a força masculina, assim, né? O homem, então, trazendo como esse masculino que precisa desse feminino para cocriar algo novo e algo que traga vida e algo que traga alegria, né? E ela, né, é a representação da própria alegria no círculo, elas dançam nuas e cantam, e essa alegria, essa doçura representa esse feminino. E que, de fato, o feminino e o masculino juntos são capazes de cocriar mesmo e de trazer toda essa alegria, essa frutificação da vida e do amor, né? Então, acho que todos nós, em algum ponto, estamos assim, né? A gente tem esse anseio por se conectar, mas ele começa muito nocivo, né? Eu acho que assim, também começa com esse masculino furtivo, sabe? Tipo, eu não vou chegar e falar para ela, eu casa comigo e tal, se eu não tô barganhando algo, se eu não tô roubando algo dela, né? E isso é extremamente nocivo, quando eu tenho que roubar para ter o que eu quero, né? E aí, às vezes, muitas vezes, quando a gente olha para a energia masculina como essa coisa, tipo, por exemplo, do trabalho, da racionalidade, de fazer uma faculdade, de seguir uma regra, normalmente ele vem roubando algo de nós e diz: para você ter isso, eu tiro isso de você. Quando você estiver pronta para ter isso de volta, eu vou te dar. Quando a gente cumprir esse tempo. E esse tempo nunca acaba, né? Porque a gente diz: ah, mas quando eu conquistar isso, aí eu vou dar atenção à minha alma de novo. Quando eu conseguir esse objetivo, aí eu vou fazer isso. Só que aí você fica de objetivo em objetivo, de objetivo em objetivo, né? E a vida dá vários sinais de que chegou o momento de pegar sua pele de volta, mas você diz: não, mas só mais esse ano, mas só mais essa coisa, mas só até eu sustentar meus filhos até tal idade, ou até eu conquistar esse meu título, não, até eu terminar o mestrado, até eu terminar o doutorado. E aí a gente vai indo. Se a gente não começar a ficar cega, se a gente não começar, por exemplo, a ter uma depressão, se a gente não... Eu, por exemplo, se eu não engravidasse, será que eu não ia mais um tempão, tipo, como eu ficava todo ano protelando cuidar de mim? Tipo, isso não é importante, né? Então eu vejo que muitas vezes é esse sacrifício do fazer acontecer no mundo e de cocriar algo que a gente precisa dessa energia masculina, dessa meta, desse objetivo, desse fazer. Mas a gente faz isso roubando da nossa energia feminina e colocando ela refém do masculino, né? Eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade atual. Tudo a gente precisa colocar o feminino refém do masculino e não num perfeito equilíbrio, né? E é isso que torna a gente doente, né? A gente esquecer que tem alma, porque com esse masculino a gente consegue realizar e com o feminino a gente consegue sentir. Numa sociedade onde é mais importante realizar do que sentir, a gente fica refém, né? Então uma coisa fica refém do outro, assim. Então eu sinto que é por aí que veio meus insights, assim, da gente olhar essa complementariedade do feminino e do masculino e da gente viver numa sociedade que supervaloriza o masculino. E por isso nós estamos, ou na maioria das vezes, refém do homem solitário, né? Nossa, é isso mesmo. E olha, essa interpretação, né? Por que a gente faz círculos de mulheres e tem tantos círculos que falam do livro? Porque cada uma de nós tem uma percepção, encaixa de alguma forma e a gente olha. E não necessariamente é literal aquilo que está acontecendo ali. Não quer dizer que é o homem no símbolo do homem. Não é o homem como algo externo. E é como a Elaine disse, algo interno também, que a gente mesmo, nas nossas escolhas de colocar o feminino de lado, essa nossa energia feminina de lado, para poder nos posicionar, muitas vezes, tem a Nancy, provavelmente, dentro do banco, para ela se posicionar ali como a mulher do caixa, a mulher que está o tempo todo trabalhando muito, ela teve que colocar o masculino muito para fora, porque a competição ali é grande, ou tu se impõe, ou tu coloca a tua energia masculina, tu faz muito, e deixa de lado aquela questão do cuidar de si. Por que tantas mulheres
prorrogam, às vezes querem muito ser mãe, mas estão lá no emprego dos sonhos e, eu não posso, porque se eu for mãe, eu vou engravidar e eu vou voltar, dali a 2, 3 meses eu sou demitida. Porque quando ela vai ter que cuidar dela e do filho, aí ela já não serve mais. Acontece muito, muito isso, né? Então, quando a Elaine falou dessa questão da gente pensar, eu fiquei pensando o que eu mesma, o que o meu homem solitário dentro de mim pediu à minha pele, né? Pra ficar. Então, por exemplo, teve uma vez durante o mestrado que era, ou eu gosto muito de dançar, então eu fazia muitas aulas de dança. Então, ou eu dançava, ou eu fazia o mestrado daquele para tirar todas as notas A, ter a dissertação melhor do mundo, dedicação exclusiva total, ou eu dançava. Eu tinha uma escolha ali, porque não dava. Eu tinha que colocar o meu masculino totalmente ali no mestrado. O feminino não tinha tempo, eu tinha que de madrugada, eu tinha que estudar, tinha que escrever dissertação, tinha que enlouquecer. Então não tinha tempo para cuidar de mim, para dançar. E eu tinha que escolher, ou fazer uma coisa ou outra. E aí naquele momento, quando eu comecei a parar de fazer aula de dança, é aquela força interna, o homem solitário aqui dentro dizendo, vou tirar tua pele aí da dança, mesmo que tu fique triste e chateada porque tu não tá dançando. E quando tu terminar o mestrado, eu te devolvo a tua pele. Mas o quanto a gente definha nesse processo, porque era a coisa mais... Não podia pensar em ficar sem a dança naquele período, era a minha energia ali. E quando eu escolhi a dança, no fim das contas ali, eu não quis deixar essa pele de lado, eu escolhi a dança, as minhas notas não foram tão boas assim. E aí, quando eu fui tentar a seleção do doutorado, já teve vários questionamentos em relação a isso. Porque quando eu tinha apresentação, no outro dia eu tinha que fazer alguma coisa do mestrado, uma prova. E eu, em vez de estar estudando, eu estava dançando. Então, era aquela escolha. O meu sonho, né? Achava que o meu sonho era para o doutorado. Mas, quando eu me escolhi, né? Escolhi uma coisa, um hobby que eu amava, escolhi viver aquela parte mais feminina minha, eu tive que abrir mão de uma coisa que era a linearidade de chegar lá no doutorado, de chegar no concurso público, né? Então, é isso que o livro nos traz, né? Essa interpretação da gente pensar, peraí, aquelas coisas que eu fiz, e o que eu posso escolher agora, né? Sentir mais quando um projeto vem para nossa mão, uma oferta, uma oportunidade, e aí tu pensa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero dar minha pele aí para essa pessoa, ou para esse projeto, para essa oportunidade? Será que é mesmo? E eu senti, né? E é tão libertador quando a gente ouve a gente mesmo, que assim, é impressionante. A gente fica sempre ouvindo tantas vozes externas que quando a gente se escuta, né, intui, pensa. E a Tiziana tinha falado que ela estava aqui no capítulo 4. Ela passou pelo Barba Azul e pelo conto da Vassalissa, da intuição, de seguir essa intuição para a gente conquistar o que a gente precisa, para matar muitas coisas que estão, muitos ciclos que tem que morrer no processo, né? E eu queria trazer agora para nós comentarmos, eu acho que é outra parte do trecho, que é o momento que ela encontra a pele e ela tem que deixar o filho, digamos assim, né? Eu queria comentar com vocês duas, que a Nancy, que é mãe, e a Elaine, que trabalha com maternidade, como que isso pode diferenciar na vida da mulher que é mãe, que ela quer ser mãe, ou que ela é mãe, e que tem aquela obrigatoriedade de estar tanto com o filho, de fazer tudo pelo filho, de passar por aquele momento assim, será que eu vou trabalhar e deixar o meu filho em casa? Será que que eu faço? Será que eu faço? Acho que a Elaine falou, né? Sou mãe em tempo integral, ou que momento que eu consigo pensar assim, peraí, será que eu fico no banco até quando? Porque eu tenho que sustentar eles, eu tenho que dar comida para casa, coloco, né, a masculinidade ali, toda a energia masculina para poder sustentar aquilo. E como que a mulherada lida com essa situação? Acho que a maternidade é o grande, que vocês falaram, é o grande boom da gente, a transformação
Um novo um ser que está vindo, que a gente está colocando no mundo, é uma criação incrível que, se não, que nem uma amiga minha falou esses dias, se nós resolvermos todas não ter mais filhos, o mundo vai acabar. Porque não vai ter mais seres humanos. Nós temos toda essa propriedade da criação, né? Então, esse momento que a foca, para voltar para o mar, ela precisa deixar esse filho. Gurias, o que nós podemos falar para essas mulheres que passam por essa situação e relacionar também com o que vocês sentiram ali do livro, o que vocês perceberam que vocês querem colocar ainda aí. Vai lá, Nancy. Vou falar rapidinho aqui o que eu penso. Eu engravidei a primeira vez com 22 anos, não foi planejado, mas aí eu tive 3 filhos em 6 anos. 2 filhos de pílula e um filho e uma filha sem planejamento. Então, assim, acho que aconteceu mais ou menos que nem aconteceu com a Elaine, porque até então eu estava fazendo faculdade, estava cuidando da minha vida, solteira, pensando o que eu ia fazer, se eu queria viajar, o que eu queria, e de repente fiquei grávida. E ter aquele novo ser na minha vida que dependia de tudo, da minha presença, foi algo assim que me transformou profundamente. Porque até então eu me sentia um ser livre do pai e da mãe, porque eu já tinha saído de casa, né? Mas de repente tinha alguém ali que precisava da minha atenção. Então, assim, foi muito transformador na minha vida ter os filhos, os 3. Tive algumas dificuldades com eles no começo, tudo, de não poder dar tudo que eu queria, até que eu entrei no banco, até que a situação financeira se estabilizou. Depois eu me separei e terminei de criar os filhos sozinha. Nessa época, existia um pouco aquela dualidade, né, que acho que muita mãe sente, de você sair de casa e ir trabalhar e você ficar lá no trabalho pensando no teu filho. Poxa, eu podia estar em casa agora com meu filho. Aí você chega em casa e você passa o final de semana com eles e você chora também porque você pensa, poxa, segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. Porque senão o aluguel não está pago, não tem comida, não tem tênis para eles irem para a escola, não tem. Quando você depende só de você. E é engraçado que a gente, desde criança, a gente é criado, parece que para essa única fase que a gente vai ter na vida da gente, que vai ser a maternagem. Que vai ter esse tempo de maternidade. E esse tempo, para mim, na minha impressão, pelo menos, ele tem um começo, ele tem um meio, e não é um fim, mas ele tem um desligamento daquilo. Porque chega uma hora, as crianças crescem, se tornam independentes, saem de casa para trabalhar, ou para fazer suas faculdades, ou para casar. E daí eu senti novamente o síndrome do ninho vazio. E agora? Vou fazer o quê? Né? Porque eu tinha acabado de sair do banco, meus filhos tinham acabado de sair de casa, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento que não era legal. Estava sozinha, e veio aquela sensação, beleza, agora a vida é tua. Não tem ninguém aqui para te impedir de fazer nada, ou para você arranjar como desculpa, né? Ah, não posso isso por causa do meu filho. Ah, não posso isso por causa do meu marido. Agora não tem ninguém, agora é tu contigo mesmo. E aí, o que tu vai fazer? Eu cheguei nesse ponto. E apesar de ser uma coisa bem interessante que a gente vive na vida de mulher, assim, que chega uma hora, eu acredito que todo mundo vai viver, é uma coisa que você pode usar também para a tua própria maturidade. Porque, assim, os teus filhos, eles vão continuar sendo teus filhos para o resto da vida. Mas uma frase que eu costumava dizer, às vezes, para outras mães, é o seguinte: quando você tem um filho pequeno, você tem que dar chão para ele. Você tem que dar um alicerce para ele pisar, você tem que dar... ser aquela pessoa que eu tentei ser, que por mais que o tempo fosse curto, eu sempre dizia para os meus filhos, o que vocês tiverem que conversar, conversem comigo. O que vocês tiverem que falar, falem para mim. Não tenham medo de me dizer nada. E eles me contavam a vida deles toda, apesar de eu não estar o tempo todo junto com eles. E depois, a primeira coisa é você dar chão, a segunda coisa é você dar asa, né? Chega um ponto que o filho cresce como filho da águia e você tem que soltar ele do ninho para ele voar, cair no penhasco e aprender a voar. E eu acho que nesse ponto, toda a maternidade que a gente teve durante 20, 22 anos, que a gente, vamos dizer, cuidou daquela criança,
você vê como se simplesmente você estivesse abrindo sua mão e deixando aquela criança ir para o mundo. E você sabe que teu filho ainda não é um adulto, você sabe que ele não teve todas as experiências que você teve, todas as decepções, mas você tem que dar esse voto de confiança para ele, até para ele poder fazer esse papel dele no mundo, até para ele poder se achar. Teve um dia eu estava conversando com meu filho aqui em casa, e a gente falando sobre relacionamento e tal, ele estava meio assim com a namorada, não sabia se ficava, se não ficava. Eu peguei e falei para ele, nossa, eu queria tanto que vocês ficassem juntos. Ele disse assim, mãe, a tua expectativa é tua. A minha expectativa para a minha vida é outra. Agora eu quero focar no meu trabalho. E eu falei, uau, nossa, que tapa! Mas que cabeça que esse cara tem. Ele não está aqui realmente para cumprir as minhas expectativas, apesar dele ter passado por mim, dele ter sido criado, ter sido amamentado no meu seio. Ele não está aqui para cumprir a minha vida, a minha expectativa. Ele está aqui para cumprir a dele. E eu acho que a maternagem, ela, nesse ponto, ela fica muito interessante, porque você tem que dar, como disse, você já deu o chão, você tem que dar asa para o teu filho voar, saber que você continua sendo mãe, saber que a hora que eles precisarem, eles podem contar contigo, só que você sai um pouquinho dessa fase, e não é estar o tempo todo ali, e você tem que voltar realmente a encontrar a tua vida. Quem é essa mulher antes de ser mãe? Quem era? Eu tive essa experiência de ser mãe durante 20 e poucos anos, né? E agora eu estou redescobrindo essa mulher que não precisa mais cuidar de filho, entendeu? Não precisa mais ser mãe, continua sendo mãe, mas não precisa estar maternando o tempo todo. E é bem interessante, você falou daquela parte dela deixar o filho, né? Eu acho que sempre quando a gente lê uma parte assim numa história, quem é mãe, mãe, a gente sente aquela dorzinha no coração, né? Ai, meu Deus, como é que você vai deixar o filho? E eu queria dizer para vocês que isso acontece na vida. É natural da vida. A gente deixar uma hora os filhos irem viver. Mas a gente não perde a nossa identidade com isso. Pelo contrário, você tem a oportunidade de voltar para o fundo do lago, de recobrir de novo o teu pelo, de deixar a tua pele brilhosa, de, como diz, deixar crescer o teu cabelo e viver mais uma nova vida, gente. Isso que é incrível. Agora eu queria ouvir a perspectiva da Elaine, porque a Elaine é mãe de uma menina linda, né? Acho que De tem 9 5 anos, anos. tua filha, Elaine. 5 Cinco. anos. E aí, como é que tá essa fase? Então, é muito legal ouvir a experiência de mães de adultos já, né? Porque eu tô aqui nos meus primeiros 5 anos, né? E, cara, tem duas coisas, assim, né? Primeiro, olhando numa perspectiva geral da maternidade, no momento que eu me tornei mãe, e depois eu quero compartilhar uma experiência que eu tive agora, na sexta-feira, que eu fui viajar e deixei minha filha em casa e ela estava doente. E aí tem duas coisas que eu quero compartilhar aí. A primeira é que a história traz esse lance do roubo, né? Tipo, alguém precisou roubar a pele dela para ela ficar lá e ter um bebê humano. Para mim, a única maneira de eu me tornar mãe foi exatamente essa. Tipo, um homem solitário me chega batendo né, um charminho, e aí me envolve nesse relacionamento, e aí eu engravido, roubar minha pele, agora eu não posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser, voltar para onde eu for. Sabe, tipo, a maternidade, eu acho que é um grande roubo da nossa pele, primeiro. Mas ainda um roubo saudável, porque eu acho que a história traz essa questão de que às vezes, você vai precisar que roubem tua pele, para você poder ser iniciada em algo e a poder amadurecer. E acho que, né, quando a Nancy traz essa coisa de que a maternidade traz um amadurecimento gigantesco, né? E é tipo na base do tropeção, tipo, vai ter que amadurecer e pronto, não tem muita saída. Porque acho que assim, o maior amadurecimento é essa coisa de você deixar de lado uma parte importante tua para poder dar vida a outro. Porque a primeira coisa que cai por terra é a nossa individualidade, a nossa própria identidade no momento da gravidez. Porque, tipo assim, peraí, eu choro do nada, no meu caso, por exemplo, eu vomitava o tempo todo involuntariamente e eu tenho que fazer exame, eu tenho que estar todo mês dentro de um consultório médico. Puta que pariu, assim, me desculpe, mas tipo, cara, cadê minha vida? Cadê eu? Tudo tem que ser pra essa criança, né? Então, tipo, roubar a pele e agora vamos, né? Então, mesmo que o primeiro momento pareça ruim, quando roubou nossa pele, vem trazer esse amadurecimento. Então, para mim, a maternidade veio trazer um amadurecimento gigantesco. E como eu disse, lembrar que eu tenho uma alma para cuidar.
E aí, outra coisa interessante do livro é os 7 anos. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o primeiro setênio de uma criança, né, de qualquer ser humano, o primeiro setênio é muito importante para toda a vida. É um momento onde a gente desenvolve a nossa percepção do eu e do outro. A gente desenvolve a nossa relação com o próprio corpo. Então, todo é um desenvolvimento muito acelerado, onde a gente, aos 7 anos, consegue ter uma construção de caráter, de valores muito bem fundamentados, como a Nancy falou, onde a gente vai construir uma grande base para os nossos filhos, né? E a verdade é que dentro da nossa sociedade, a mulher, ela é chamada, né, também a voltar a trabalhar, por exemplo, no máximo 4 meses ali de pós-parto, né? Ou numa boa perspectiva, 6 meses se é funcionária pública, né? A gente é cortada no nosso processo de iniciação de maturidade e a gente tem muita dificuldade de conseguir conciliar trabalho, maternidade, casamento, né, relacionamentos, namoro, seja lá o que for. A gente é tipo assim, te vira, minha filha, né? O mais importante é sempre o trabalho, tá? Ganhar dinheiro. E o resto você que equilibre. E a sociedade ainda diz mais. É muito importante ganhar dinheiro, se vire, faça tudo e seja uma excelente mãe, uma mãe perfeita. Dê conta de tudo, dê toda a base para o seu filho, faça tudo e nunca o abandone, porque senão você é a pior mulher do mundo se você deixar essa criança. Então, assim, para nós é especialmente cruel, né? Mas eu tive um privilégio, eu digo que é um privilégio, embora isso devesse ser regra, da gente poder dar para essa mulher a opção de ficar com esta criança o tempo necessário para que tanto ela se desenvolva como mãe e como mulher, que é mãe, e essa criança também se desenvolva e você possa acompanhar esse progresso dela, porque o que eu percebo é que a cada ano da minha filha, eu também estava amadurecendo, criando e curando minha criança, a criança que eu fui. Então, a oportunidade de ficar 5 anos exclusivamente cuidando da minha filha, assim, claro, eu fiz outras coisas, mas eu não tinha a obrigatoriedade de ir para fora ganhar o dinheiro do sustento da minha casa, porque eu dividi isso com o meu marido. Então, quando a gente tem a possibilidade de dividir isso, porque a gente não faz um filho sozinha, né? Quando a gente tem a possibilidade de dividir isso, a gente tem uma potencialidade de desenvolvimento muito grande, que a maioria das mulheres não tem, né? Primeiro porque a gente é sugada para o trabalho e a gente aprende que a gente precisa trabalhar, porque se eu ficar dentro de casa, eu vou ficar inútil, eu vou ter que cuidar de coisas que eu não gosto, como limpar a casa, fazer comida, várias coisas, né? E porque nós temos homens que não sustentam a força, muitas vezes, assim, tipo, nem de sustentar completamente a casa, né? É muito comum, homens que não dão conta mesmo, e nem de cuidar da criança, né? Para eles não existe nem a possibilidade de, tipo, tá, então eu não sou muito bom nesse negócio de ganhar dinheiro e de sustentar essa família e dar para a família tudo que precisa, mas também não sou bom em cuidar da criança. Então, assim, eu sou meio que, né? Faz tudo aí. E a gente fala, faço, porque eu dou conta. Eu faço. Não é que a gente faz isso? A gente faz isso, claro que eu dou conta. Eu dou conta de trabalhar fora, dou conta de cuidar dessa criança, dou conta. Só que eu não dou conta de cuidar da minha alma enquanto isso. Então eu vou deixar ela perdida por um bom tempo, não vou cuidar disso, mas eu vou dar conta, então, de cuidar dessa criança e vou dar conta de cuidar do trabalho fora. E aí eu sacrifico a minha alma, assim mesmo, né? Então, é muito complexo ser mãe numa sociedade patriarcal onde a criança não é centro da sociedade, onde a maternidade não é a função mais importante, né? Então, assim, é especialmente desafiador e é por isso que a minha causa é as mães, porque eu considero o trabalho mais importante numa sociedade que devia estar todo mundo em volta disso, né? Não só as mulheres. A gente poderia ser normal que a gente tomasse essa decisão, por exemplo, na hora de voltar ao trabalho. Volto eu, mãe, ou volta você, pai, né? Como que quem que não fica compulsória, a paternidade compulsória, né? Então, assim, a gente tem muito desse equilíbrio entre um homem e mulher no cuidado às crianças, né? Então, eu tive essa oportunidade de ficar esse maior tempo e agora só minha filha vai para a escola. Então, mas isso também dá muito, muito profundo. Isso, para mim, eu sinto como algo que era importante, né? Para as crianças terem esse acesso aos pais maior parte do tempo,
até os seus 7 anos e que a escola viesse depois ou viesse em doses menores do que hoje a gente faz, que é colocar as crianças na escola logo de começo para poder sustentar essa vida. E aí a gente está fazendo o quê também? Sacrificando a alma da criança, porque ela vai para essa escola convencional que diz: aprenda a ler, aprenda a escrever, aprenda a se comportar, siga as regras. E a gente não está ensinando também como ela cuidar da própria alma. E a gente está repetindo o próprio ciclo de você precisa crescer, se desenvolver e ter um trabalho e ter uma estabilidade. A gente continua repetindo isso. A gente não está dizendo: se desenvolva como ser humano, brinque, crie, aprenda a arrumar a sua própria cama e fazer comida com seus pais e viver cada dia. Então, a gente não está ensinando isso, né? A gente só está repetindo esse ciclo, assim. E, bom, acho que eu já consegui contribuir nesse sentido, e aí só queria compartilhar, né? Na sexta-feira, a minha filha ficou doente e eu tinha uma viagem marcada para ir para um trabalho espiritual. Olha que louco. Eu considero que ia lá sem autoestima, assim, para fazer o meu trabalho, para cumprir minhas metas, assim, meus projetos. Eu não estava sentindo no meu coração a alegria de fazer as coisas. E senti o meu caminho no meu próprio trabalho, nos novos projetos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Deu uma falhada, mas voltou. Tá. E aí, eu tinha marcado isso, porque eu tinha sentido que eu precisava dar esse mergulho, sabe? Eu precisava ir lá para esse mar de novo. Eu estava sentindo que eu não estava enxergando direito, que eu não estava andando direito, né? E aí ela veio essa dor no coração de tipo: puxa vida, minha filha tá doente, cara, que mãe sou eu se eu continuar, se eu manter essa viagem? Né? Eu falei: putz, e agora? Eu fiquei nessa, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? E foi dolorido pra caramba. Claro, antes eu levei ela ao médico, ela ficou medicada. Eu estabeleci isso, tipo, se ela não estiver minimamente bem, eu não vou sair daqui, porque, né, eu preciso cuidar dela, o meu marido não está aqui. Se ele estivesse, seria mais leve, porque a gente divide muito bem isso. Mas eu deixei ela medicada, estava bem, e fui viajar. E, cara, é muito impressionante como fica o tempo inteiro uma voz vindo atrás de você querendo te culpar de que você está fazendo, entende? Só que você precisa estar muito firme de saber que você está fazendo certo. Mas se você parte do pressuposto do que é ser uma boa mãe para a sociedade, eu não deveria ter ido. Entende? Tipo, mas eu sabia, e a minha filha sabia. Então também, né, estabeleci um laço tão forte com ela que estava tudo bem para ela eu ir. Mesmo ela não estando no seu melhor estado, em nenhum momento ela fez birra, se jogou, sabe? Aquela coisa que muitas vezes a criança diz: mãe, não vai de jeito nenhum. Que como menininha da história também, por mais que doesse nele, ele não ficou pressionando a mãe, tipo, ele sabia que ela tinha que ir. Então, assim, isso eu acho muito lindo, quando a gente também é capaz de construir na nossa maternidade, que nossos filhos desenvolvam essa empatia por nós mesmos, sabe? De tipo, dói, mas sabe que a minha mãe tem que ir, né? Então, assim, acho isso muito, muito bonito também. Eu falei bastante já, é isso. Nossa, é incrível, né? E a gente ter essa percepção, a consciência. A doutora Clarissa fala muito no livro. A gente trazer para consciência esses momentos e saber o que está acontecendo. Porque, por exemplo, assim, acho que alguém comentou aqui, mas não existe culpa, não existe a palavra culpa. Eu sou culpada disso, sou culpada daquilo, ou o homem é culpado, ou fulano é culpado, o homem é culpado. Quem é o culpado? Tem um contexto histórico gigante do que aconteceu, que as mulheres têm que fazer determinadas coisas, têm que seguir uma linearidade, que os ciclos, que é melhor o ciclo ficar de lado do que realmente eu me conectar com ele, eu sentir, porque a gente tem muito poder no momento que a gente sente, que a gente pode escolher, né, colocar as nossas decisões. Quando a gente perde a nossa pele, quando a gente não volta para olhar para o nosso lar, nesse momento que a Elaine comentou ali, de que eu não divido as tarefas de uma maternidade, de uma casa com o marido, quando eu não cobro ou quando eu não falo as coisas, eu nem tenho consciência disso está acontecendo. É tão natural que a pessoa vai indo num dominó a vida toda que ela não fala, porque ela foi criada
aquilo que ela viu da mãe fazendo, ela viu a família assim, ela viu os avós nesse histórico, né? Quantas de nós vimos as nossas avós só como em casa, só cuidando da casa, só cuidando dos filhos, sem nem pensar em possibilidade de ter uma carreira. Elas nem sabiam o que era isso, né? Minhas avós realmente foram livres quando livres no sentido de que elas fizeram o que elas quiseram quando os meus avós morreram, quando os meus avós morreram. Foi ali que elas decidiram, agora eu vou para a terceira idade, vou para os bailes, vou dançar, vou encontrar grupos de amigas. Porque até aquele momento, o que que elas conheciam? Que era o casamento, eu tinha que ficar dentro de casa fazendo aquelas coisas ali, determinadas, criando os filhos e tudo mais. Então, a gente nem quando a gente não tem consciência, e por isso a importância de ler esse livro, de olhar para ele com interpretação, da gente participar e criar esses círculos aqui, é para, peraí, o que que eu estou fazendo? Eu posso escolher nesse momento. Eu posso falar, né? Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, né? Eu sempre falo, brinco com o Iago, meu esposo, eu digo para ele, se eu não quero ir almoçar na minha sogra hoje, eu não vou. Eu não tenho obrigação do tempo todo fazer o que convém naquele momento, ou eu tenho que fazer, né? Essa liberdade do ter que fazer, eu não tenho que fazer o tempo todo o que eu quero. E é saber o que os outros querem, né? É poder ter essa liberdade, não, peraí, o que eu posso fazer por mim nesse momento? Como que eu posso pegar essa minha pele aqui de volta e dizer para o meu filho ali que não pode ir para o mar comigo, dizer para ele, eu vou estar sempre contigo, vai lá e canta para mim e eu vou te ajudar, mesmo na distância, no caso aqui do conto, e a gente conseguir trazer, olhar além da estrada que a gente está vendo, que é só um caminho, e eu consigo olhar para outras estradas, para os outros lados, quais são as outras possibilidades, né? Não quer dizer que a maternidade eu tenho que fazer só o que disseram que eu tenho que fazer, que eu tenho que cuidar o tempo todo, ou que eu, só a mãe que sabe, só a mãe que dá banho, só a mãe que dá mamar, só a mãe, só a mãe, só a mãe, só Sim. a mãe. E porque foi o que a gente viu, a gente aprendeu isso. Mas quando a gente traz para a consciência, escuta outras mulheres, pede ajuda, procura ler os livros, assistir os vídeos do Mulheres Correm com os Lobos, tem muitos vídeos sobre isso. Eu consigo ampliar a minha visão para olhar para a minha identidade. Realmente o que eu quero fazer. Eu posso dizer que não em algum momento, eu posso. O pai pode dar banho, ele pode aprender, por que não? Ele pode dizer que não sabe, mas ele vai aprender um momento. Então, esse é a chave da gente pensar nessa consciência e não deixar a vida ir correndo assim, não, com aquilo só que a gente aprendeu. É conseguir olhar outras possibilidades. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria para a gente finalizar hoje. É a gente olhar para esse livro, olhar para o que está acontecendo aqui, para as mulheres que tem ao nosso redor, para a nossa vida, e se perguntar, é isso mesmo que eu quero fazer? E olhar para essa consciência, com consciência para o que está acontecendo. Será que eu estou fazendo isso porque eu vi a minha mãe fazendo? Ou a minha avó? Peraí, mas o que eu realmente quero? Será que eu realmente quero isso? E aí a gente de fato vai trazer essa nossa alma, colocar essa pele, o nosso cabelo vai melhorar, a nossa pele vai melhorar, a gente vai brilhar novamente, porque a gente vai estar sendo quem a gente realmente quer ser. E a gente quer voltar. Tá voltando para o nosso lar, né? Então, era isso. Hoje, finalizando esse círculo com as meninas. Gratidão, Nancy. Gratidão, Elaine. A gente está aqui para contribuir, porque uma mulher dando a mão para outra é outra coisa que a gente está quebrando, que não é. A gente não está competindo para quem é mais bonita aqui, quem está mais maquiada, quem está com a melhor roupa, quem. Não, a gente está aqui porque cada uma vai contribuir com a sua forma e as peças elas vão se encaixando mais fácil. E você que está nos assistindo e nós mesmas vamos sair daqui com outras transformações, com outras ideias, outros insights, outros. Porque isso vai ampliando essa consciência. E a gente vai numa rede, uma ajudando a outra. Então, toda terça às 13 tem esse círculo aqui, Las Lobas Círculo, e a gente se encontra com convidadas aí para falar. Seguimos no próximo com
o conto aí da pele de foca, pele da alma, no capítulo 9. E queria pedir para as gurias agradecerem. Pode começar não se agradecendo e chamando a galera aí também para o teu perfil. Nossa, é sempre um prazer estar aqui contigo, né? A gente não só compartilha um pouco da experiência da vida da gente, mas a gente aprende muito conversando com outras mulheres. E isso que você falou é bem interessante. Eu acho que a gente tem que sair dessa fase de competição que o mundo jogou a gente, na verdade, o patriarcado jogou a gente nessa fase de que compita com a outra mulher, que a outra mulher é tua inimiga, e começar a olhar a outra mulher, outras mulheres, como irmãs, como companheiras de jornada, como pessoas que têm mesmos problemas, tristezas, angústias que a gente já teve, e simplesmente fazer um círculo e nos dar as mãos. Eu acho que a melhor amizade para uma mulher é outra mulher, porque outra mulher entende, uma mulher entende o coração de outra mulher. Não estou dizendo com isso que os homens sejam insensíveis, eles são mais racionais. É por isso que muitas vezes, quando você conta um problema para um homem, ele quer resolver o problema, ele não quer te ouvir, porque a racionalidade dele te diz isso. Não, então eu vou resolver isso. E muitas vezes a mulher não quer que ninguém resolva o problema dela, ela só quer um ouvido. Então, se você quer essa empatia, procura outra mulher, porque outra mulher vai te entender. E sai desse miolinho de competir. Exatamente, sai desse miolinho de competir com outras mulheres, de achar que outras mulheres estão aí para te agredir ou para te ofender, qualquer coisa, que não é bem por aí. A gente tem muita mulher bacana no mundo e muita gente precisando desse círculo, desse apoio, dessas conversas. Eu acho que as nossas vozes cresceram numa época em que as mulheres sentavam depois do almoço e conversavam. E eu acho que em alguns aspectos a vida delas era até um pouco mais leve do que a nossa, apesar de todo o tempo que elas viveram, né? Então, meu conselho é esse. Gratidão por estar aqui, pelo teu convite, por ter conhecido a Elaine, uma história de vida linda. Eu espero que a gente continue se falando de vez em quando. E Sim. é isso. Saiam da competição e entrem na colaboração. É muito legal. Muito bom. Lindo. Eu agradeço a oportunidade também, assim, de estar aqui com vocês, de ouvir tanta sabedoria, de compartilhar também as minhas percepções, né? Acho que o seu chamado também, Tuti, de fazer esse círculo é um chamado de alma, né? Que eu acho que todas nós que ouvimos esse chamado, o próprio livro, né? Acho que não lembro qual é a história, mas tem uma história aqui, um conto que ela diz: o que você vai fazer com o que você sabe, né? E aí você dizer, não, eu vou compartilhar o que eu sei e aprender com outras mulheres e outras percepções, isso é muito rico, assim. Então, agradeço profundamente por você ter ouvido esse chamado, de você ter aberto esse círculo e de estar sustentando ele toda terça. Eu sei que não é fácil a gente sustentar algo, né, assim, esse compromisso, mas que o seu trabalho está sendo lindo e muita força para ele, muita expansão. Desejo falar mais com Nancy, porque eu já aprendi um monte com ela aqui também. É muito revigorante ouvir as mulheres que estão ouvindo esse chamado de volta, né? E tá com as ervas, honrando a ancestralidade, honrando vó, honrando pai, honrando vô, honrando mãe. É lindo demais, assim. Obrigada a todas que estiveram, né? Todas e todos que estiveram conosco, assim, nessa live. Quem vai assistir depois também. E deixem aí, né? Seus comentários, seus insights, que ajuda também a gente nas nossas percepções. Gratidão, meninas, agradecendo aqui quem comentou, a Camila, gratidão por todas as reflexões, a Karina também deixou palminhas, a Ninfa também deixou aí, linda mana. E eu vou compartilhar essa live, vai ficar gravada. Quem quiser ir lá e comentar o seu insight, o que acha do livro, fica à vontade também, porque já é mais um incentivo para as mulheres que vão assistir depois e que vão ter uma percepção do livro. E para finalizar, o que a Elaine falou, quando tu me falou, eu lembrei do conto do Barba Azul, e que a mulher abre a porta, né? Ela abre a porta e ela vê muitas caveiras e sangue atrás da porta. E foi o marido dela que matou aquelas mulheres que estão dentro dali. E ela viu muita coisa.
ela viu muita coisa. Naquele momento a gente escolhe fechar a porta e desver e que não é possível, mas que vai ficar aqui cutucando, ou a gente escuta esse chamado e vai atrás. O que eu posso fazer agora? Será que era isso mesmo que eu queria? Dá tempo sempre de mudar, não importa a idade, dá tempo de fazer o que gosta, dá tempo de fazer o que quer. E é isso que é importante, e a gente encontrar essa consciência e uma ajudando a outra também. Então, beijo, gratidão, meninas, gratidão a todo mundo. Beijo. Até o próximo. Até.